Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado para juntos aprendermos a palavra de Deus. E hoje queremos falar sobre um tema muito importante, um tema muito pertinente e um tema que precisa ser estudado, conhecido por todos nós, bem interpretado e que o cristão consciente precisará, de maneira assertiva, seguir os mandamentos de Deus a partir deste princípio tão importante. Então vamos falar sobre o batismo. O que significa o batismo nas águas? Ponto muito importante. Veja, batismo vem do grego baptizen e significa mergulhar, imergir. A imersão na água simboliza o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem. Então, através do batismo, nós estamos morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo. É uma simbologia do sepultamento do velho homem, da velha pessoa, do outrora tão pobre, miserável pecador largado no mundo de pecados, e que agora ressurge como um novo homem que está matando a si mesmo, a sua natureza, a sua carnalidade, e está buscando viver para Cristo. Esse batismo, ele não é uma coisa que foi inventada pela igreja, não pela igreja contemporânea, como nós a conhecemos. Nós vamos ver isso daí muito lá atrás, né? Até mesmo um pouco antes de João, o primo de Cristo, filho de Isabel, parenta de Maria, mãe de Jesus, aparecer no deserto. Mas João Batista, com certeza, vai ser um ícone e um destaque muito forte no que diz respeito ao batismo em águas. Então, é uma ordenança, né? Você observe que quando João Batista apareceu batizando, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura ou vindoura? Então, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Batismo também implica arrependimento, que a tal pessoa esteja arrependida das suas práticas, dos seus vícios, da sua antiga natureza e que agora esteja apta para servir a Cristo. Então veja, o batismo ele é uma ordenança, tá? Uma ordenança para a igreja de Cristo. E nós podemos ver isso daí também muito claramente em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Observe um ponto importante neste segundo versículo. Quem crê e for batizado será salvo. Não está. Ser é diferente de estar. Quem está, está provisório. Quem é permanente. Tá? Mas quem não crê será condenado. Não está condenado. É diferente. Por que isso? Porque, veja bem, não basta batizar-se para ser salvo. Não basta descer as águas para ser salvo. Salvação é um processo regenerativo gradual progressivo, ou seja, você aceita Cristo cada vez mais a cada dia que passa. O fato de você batizar significa que você está cumprindo uma ordenança, um princípio, uma ordem, um mandamento. Não significa que no momento em que você batiza, você está predestinado ao céu. Não. Não, senhor. Até porque os irmãos sabem que há pessoas que passarão uma vida dentro da igreja e irão para o inferno.
há pessoas que aceitarão Jesus nos últimos instantes de suas vidas e irão para o céu. Ah, irmão, isso não existe. Existe. Na cruz do Calvário, Jesus disse para um dos ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão encontrou a salvação na morte. Há pessoas que encontrarão a salvação na morte, mas não foram batizadas. Não houve tempo hábil para isso. Não teve como fazê-lo. Porém, em Cristo alicerçado a fé, foram salvas. Isso é extraordinário, tá? Então, entenda que o que se batiza, ele não está salvo 100%, porque não é o batismo em si, mas é a perseverança daquele indivíduo, não só no batismo, mas em servir a Deus todos os dias da sua vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que bonito isso. E o batismo, ele tem que ser, deve ser, o desejo de todo crente. O homem, a mulher que aceita Cristo, que vive em comunhão com Cristo, a igreja, naturalmente deseja o batismo para arrependimento dos pecados. Por quê? Porque ele está firmando um compromisso. Ora, se é bom eu firmar compromisso com os homens aqui embaixo, imagine firmar compromisso com Deus lá em cima. Isso é extraordinário. Então tem que ser o desejo de todo crente, tá? Ele tem que ter esse anseio pelo batismo, esse anelo, esse desejo, tá? Ele tem que almejar descer as águas para selar este compromisso com Cristo, servir a Deus com mais propriedade, testemunhar da palavra de Deus com mais ousadia, ser membro do corpo de Cristo, participar da ceia do Senhor. E é claro, inevitavelmente, que se nesse percurso ele falhar, ele também passará pela disciplina, pois já pode assim fazê-lo. Veja, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu sou o pior dos piores, o mais vil e miserável pecador. Eu não tenho como me achegar a Deus, mas através do sacrifício do Filho de Deus, que se fez pecado por mim, que se fez maldito por mim na cruz do Calvário, eu posso me achegar a Deus, porque Cristo, sendo homem, ele reúne os homens, e sendo Deus, ele leva os homens ao Pai. Então ele é o elo perfeito, a ponte, o único mediador. E para isso, eu também tenho que buscá-lo e tenho que desejar cada vez mais firmar o meu compromisso com Cristo. Se você está gostando, se inscreve aí, compartilha, dá um joinha nesse vídeo e vamos pregar a palavra de Deus. Quem pode se batizar? Qualquer pessoa? Veja, todos podem e devem buscar o batismo. É um ato de fé. É um reconhecimento público de que eu sou um pecador, estou arrependido e quero mais da aliança com Cristo. Estou anunciando que Ele é meu Senhor, que eu sou seu servo, que Ele é meu Pai, que eu sou seu filho, que fui resgatado dos meus pecados e de onde eu não poderia sair. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Não há como eu me libertar dos pecados se eu não reconhecer que sou pecador, que sou falho, que sou carente, que sou necessitado e que estou destituído, afastado, exilado da glória de Deus. Mas que em Cristo eu tenho vida, em Cristo eu tenho fortaleza, em Cristo eu tenho salvação, em Cristo eu tenho liberdade para adorar. Apenas assim poderemos de fato encontrar a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma dúvida: e as crianças
podem ser batizadas? Devemos batizá-las? E a resposta é não. O que é o batismo? O batismo é um ato de arrependimento. É quando o indivíduo, por sã consciência, entende que é pecador, arrepende-se do pecado e confessa a Cristo. A criança, ela nasce pecadora, porque ela é fruto da forma original. Porém, entretanto, todavia, ela não tem consciência de pecado, não sabendo discernir entre a mão esquerda ou a direita, de tal modo que eu não tenho como batizar aquele que não é consciente e que nem tem capacidade para arrepender-se. Então, nós não batizamos crianças. Nós seguimos o exemplo bíblico, conforme nós podemos ver em Lucas 2:21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. O que acontecia? A criança ela era apresentada a Deus. Era uma simbologia onde aquela criança era apresentada oficialmente a nível de registro, a nível de histórico, a nível de contexto. Havia o processo da circuncisão e da apresentação daquela criança. Então, nós cristãos protestantes, nós não batizamos crianças, nós a apresentamos a Deus, nós a entregamos ao Senhor num ato simbólico, até que aquela criança tenha capacidade intelectual, tenha pleno conhecimento dos seus pecados e possa, de fato, arrepender-se, para então, assim, ser batizada nas águas. Então, esse é um ponto importante. Arrependimento. Arrependimento, ele é inevitável para qualquer ação de fé. Não se pode aproximar de Deus sem arrependimento. Então, coisas que eu tenho que ter em mente. Primeiro, eu não posso me batizar de qualquer forma. Eu não posso me batizar em adultério, eu não posso me batizar em prostituição, eu não posso me batizar em fornicação, eu não posso me batizar estando envolvido com coisas ilícitas, eu não posso descer as águas de qualquer forma, de qualquer maneira. Por quê? Porque eu estou assinando a minha sentença de morte. Ora, se eu quero nascer de novo, como eu já vou começar errado? Não faz sentido, tá? E o que é o arrependimento? Primeiro, consciência do pecado. Existe o pecado. O pecado corrompeu a humanidade. Através da queda do homem original, todos nós somos pecadores na chamada descendência de Adão. Ponto. Segundo, arrependimento do pecado. No momento em que eu entendo o primeiro ponto, arrependo-me e tenho consciência do meu próprio pecado, eu cumpro o segundo ponto. Terceiro, quando eu escolho batizar-me, eu tenho que morrer para o mundo, ou seja, as velhas práticas, os velhos costumes, a velha vida, aquilo que se fazia no passado, aquilo que se fazia de errado, tenho que abandonar, tenho que fugir daquelas práticas, pois elas morrerão no dia do batismo, com o velho homem. Quarto, nascer para Cristo. Segundo Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas capítulo 3, versículo de número 3. Eu tenho que cumprir esses requisitos. Eu tenho que preencher estes requisitos para assim poder estar plenamente diante de Deus. Entendendo que o batismo, ele é necessário, ele é importante, ele é uma ordenança e ele deve ser seguido, pois é um mandamento de Deus. Ao nascer novamente, ao levantar-se das águas, você é nova criatura. O que se espera
dessa nova criatura? Se espera vida nova. É nova? É. Então a vida tem que ser nova. Eu posso continuar envolvido com coisas ilícitas? Não. Eu posso continuar envolvido com coisas que não agradam a Deus? Não. Eu deixei de ser pecador porque me batizei? Não. Mas, todavia, porém, entretanto, como nova criatura, você fugirá do pecado, lutará contra a sua carnalidade e buscará servir a Deus em espírito e em verdade. É fácil? Não. É difícil? Mas em Cristo você conseguirá vencer os seus pecados. Lembre-se que quando Caim intentava o mal contra Abel, nós vemos o texto onde Deus fala com Caim e diz: Caim, o pecado bate à porta e cabe a ti dominar sobre ele. Então você tem que dominar. Conseguirei viver sem pecar? Não. Pecamos por ações, pensamentos e obras. A gente que peca só no pensamento. Exemplo, às vezes alguém aceitou Jesus e está lutando para deixar o vício. O vício da bebida, do cigarro, da prostituição, entre outros. Em quantos momentos ele se imagina bebendo novamente, fumando novamente, se prostituindo novamente? Porque é uma luta. Mas aquele pecado não foi consumado. Está só no campo das ideias. O problema é quando você pensa, planeja e executa. Então, Caim tinha a oportunidade de não executar, de não matar, de não destruir a vida do irmão, mas ele não dominou sobre o seu pecado. Nova criatura. Uma vez batizado, você agora será membro do corpo de Cristo. Isso significa que na sua igreja local você passará a ter e a exercer responsabilidades. Então, para os homens, você poderá agora ser um auxiliar de trabalho, um porteiro, dirigir culto, estar à frente de determinados trabalhos, coordenar grupos, coordenar departamento. As mulheres poderão exercer funções na igreja, poderão ser dirigentes de ciclo de oração, poderão estar à frente de pequenas obras, poderão servir a Deus com maior responsabilidade e compromisso, e todos poderão tomar a ceia do Senhor, participar da mesa de Cristo. Isto é magnífico. Para nós, em especial o povo da Assembleia de Deus, isso vai ser um diferencial para se separar pessoas para determinadas responsabilidades. E assim nós concluímos este pequeno estudo rápido para não cansar os irmãos, que fala sobre o batismo. Gostou? Conta para mim aí nos comentários. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.